Somos um pequeno povo muito feliz. Somos um pequeno povo muito feliz. Cristo veio revelar, breve nos vai raptar. Somos um pequeno povo muito feliz. Os sinais do rapto logo aí estão. Eis os povos em tremenda inquietação. Eis a ciência aumentar e a impiedade se agravar. Logo Cristo nos fará reinar então. Somos um pequeno povo muito feliz. Somos um pequeno povo muito feliz. Cristo veio revelar, breve nos vai raptar. Somos um pequeno povo muito feliz. Está muito prestes o momento da emoção. Vai bater acelerado o coração. Nossos olhos levantar para o céu bem firme olhar. Já vem vindo, vamos subir com os trovões. Somos um pequeno povo muito feliz. Somos um pequeno povo muito feliz. Cristo veio revelar, breve nos vai raptar. Somos um pequeno povo muito feliz. O anjo forte desceu sobre o irmão. Ele veio com o livrinho na mão. E João o livro tomou, ele reprofetizou aos povos, tribos, línguas e nações. Somos um pequeno povo muito feliz. Somos um pequeno povo muito feliz. Cristo veio revelar, breve nos vai raptar. Somos um pequeno povo muito feliz. O anjo forte desceu sobre o irmão. Ele veio com o livrinho na mão. E João o livro tomou e ele reprofetizou aos povos, tribos, línguas e nações. Somos um pequeno povo muito feliz. Somos um pequeno povo muito feliz. Cristo veio revelar, breve nos vai raptar. Somos um pequeno povo muito feliz. Amém. Deus abençoe, irmãos. Vamos ler Apocalipse 10, verso 1. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo, e tinha na sua mão um livrinho aberto,
e pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando brama o leão. E havendo clamado, 7 trovões fizeram soar as suas vozes. Grande Pai Celestial, nós precisamos mais de Ti em cada meditação, para que não seja algo costumeiro ou mesmo de nosso próprio entendimento, de aprendizagem humana, mas que tenhamos a vindicação do Teu Espírito, para que a palavra possa produzir uma verdadeira fé de arrebatamento. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Não tem sido entendido, e eu creio que falando mais um pouco não é que vai dar para entender, mas quem tem luz recebe mais luz, quem não tem recebe mais trevas. A mesma luz que clareou para Israel foi a mesma luz que escureceu para os egípcios. A expressão do profeta "eu fui levantado". Agora, eu quero ler para vocês porque estas coisas são doutrinárias e nenhuma doutrina deve ser colocada por nós mesmos pregadores. Se o irmão Brana diz, então nós cremos. Nós estamos aqui porque nós cremos no que o irmão Brana diz. Se o irmão Brana diz que ele foi levado até dentro daquela nuvem, eu creio. Eu não vi, mas eu creio. Eu só leio. Agora, muitas pessoas têm também a mensagem na mão, lê, mas diz, mas o irmão Brana não estava lá na nuvem. Quem diz que o irmão Brana estava na nuvem, não somos nós. Quem diz é ele mesmo, certo? Se ele diz, eu vou ler aqui, vocês que querem marcar, vão marcando, para vocês examinarem em casa, né? Quem quer examinar em casa, outros não precisa nem de examinar, que já tem conhecimento, sabe que é assim, mas muitas pessoas precisam de examinar sobre isto. Fui levantado, os anjos me tomaram, e outro, aquele anjo me tomou. Então, nós temos que ver que isto é uma realidade. Para começar, em Senhores Este o Tempo, o irmão Brana diz que estes 7 selos, conforme vocês sabem, são exatamente a manifestação dos 7 anjos das 7 igrejas. Então, nós temos 7 anjos: Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley e Brana. São 7 anjos das 7 eras da igreja. Agora, irmão Brana diz que estes selos são exatamente a manifestação destes 7 anjos. É para nós podermos entender que todos os demais foram passados, mas o 7º anjo era o presente. Então, os outros tinham cumprido seu ministério. Eu não vou explicar para você porque ele não explicou, mas o 6º anjo é do 6º selo. Ele diz, simplesmente ele está dizendo aqui que é uma manifestação, é uma representação do que aconteceu nas eras, também com os selos. E se nós tivemos 7 mensageiros nas eras, nós temos 7 pessoas que também estão dentro dos selos, certo? E eles estão representando, cumprindo em seu dia ou não, porque os dias de Wesley
foi diferente do que nós vemos na história e mesmo no tempo do irmão Branham, certo? Mas tudo aquilo estava representando o sexto selo, o sexto mensageiro, o sétimo mensageiro, o sétimo selo. É nisso que nós queremos ficar. Agora, ainda ao nascer do sol, o parágrafo 202, irmão Branham diz: foi ele quem abriu esses selos. Ele é esses selos, porque toda palavra é Cristo. Ele está falando de Cristo. Cristo é os selos. Foi Cristo quem abriu os selos. Aí você vê, mas foi o sétimo anjo. O sétimo anjo não podia abrir se Cristo não abrisse para ele. Então você tem que notar isso. Cristo é o anjo forte. O anjo forte veio com o livrinho aberto e entregou para o sétimo anjo. Antes ele bradou como leão. Isso é mudança de era, de graça para leão, para rei. Então ele diz, e Cristo é os selos que foram abertos. Agora essa mensagem foi pregada em 65, quase 3 anos depois dos selos. Ele está dizendo, Cristo é os selos que foram abertos. Então, o que foi a abertura dos selos? Foi a revelação de Jesus Cristo. Os mesmos 7 anjos representam as 7 igrejas. Tudo foi completo e nós nem o podíamos entender. No tempo do irmão Branham, quando aconteceu, ele estava claro que não podia entender. Aqui, em 65, já estava entendendo. Mas quando isso aconteceu, nem o podíamos entender, quando aquelas coisas estavam acontecendo. Então, aqueles anjos representam as 7 igrejas. Por isso, quando o Senhor veio com os seus anjos, quando ele vem com milhares de anjos, é uma coisa, tem que guardar isso. Com milhares de anjos, quando ele vem, não é agora que ele veio no tempo do Filho do Homem, certo? Aqui no tempo do Filho do Homem, ele veio com seus anjos, e os seus anjos eram 7. E os 7 anjos foi que formou a peruca de juiz dele. Por quê? Porque já havia completado a mensagem. Então, a última mensagem trouxe Cristo como juiz. Porque era a peruca de juiz, diz o profeta. Aquela nuvem formava toda branca e estava formando a peruca do juiz. Em que era? Na 7ª era. Para nós entendermos bem, eu vou deixar os parágrafos, a revelação do 7º selo, 271, está tudo na tradução nova. E eu estava no oeste, os anjos estavam vindo para o leste. Eu, para mim, mesmo não entendendo muito de geografia, mas vendo que irmão Branham estava no oeste, os anjos não estavam indo para o oeste, os anjos estavam vindo para o leste. A mensagem que Deus estava entregando os selos era uma mensagem que não era para o oeste, ela estava vindo do oeste para o leste. Você entende? Então teria que passar por aqui. Para quem entende um pouquinho, vai saber, essa mensagem tinha que sair do oeste, que é Tucson, para vir para o nosso lado também. Não só para o tabernáculo Branham, certo? Não só para o lado do tabernáculo Branham, mas vir para o nosso lado também. Lá é o leste, mas vindo para o nosso lado, que é o leste, e indo para os judeus. Essa mensagem ela vem assim, ela vem do oeste, do entardecer, e termina conosco, passa pelo leste, que tem que passar novamente por Israel a mensagem. Ela vai para lá. A mensagem que veio a nós, ela vai para lá. Não sei como. O irmão Branham diz que assim como um judeu trouxe a mensagem aos gentios, um gentio a levará de volta aos judeus. Por isso Moisés e Elias. Um é Moisés,
judeu. Elias, diz o próprio Mombrana, que é um profeta a todas as nações. Então, ele tem um ministério também gentílico no meio dele, certo? Mesmo que você sabe que a grande tribulação mais é falado que é para Israel. Não, é para a igreja nécia, aquela que rejeitou a palavra do dia, aquela que não tem o Espírito Santo. Ela vai ter que sofrer o juízo junto com os judeus também, dentro do espaço de tempo de 3 anos e meio, que Deus estará completando a sua obra com os judeus, ele estará castigando o gentio também. O 275 do 7º selo. E você observou que um anjo, eu disse, ali estava um anjo estranho. Ele pareceu para mim mais do que o restante deles. Vocês recordam disto? A congregação diz amém. Eles estavam em uma constelação, 3 a cada lado e um em cima. E o que estava mais próximo de mim, aqui, contando da esquerda para a direita, teria sido o 7º anjo. Porque sempre as pessoas têm que olhar isso, mesmo na constelação. Se o irmão Brana não tivesse o anjo que o representava na constelação, ele não podia ser levantado até a constelação. É o que nós temos visto. Se eu não tenho um anjo de rapto, eu não vou ser raptado. Porque o meu anjo, se ele não é de rapto, então eu não vou subir. Se o seu anjo não for de rapto, você não pode subir. Cada um de nós temos um anjo, o irmão Brana prega isso, está na Bíblia. Agora, a 7ª era, ela é privilegiada, ela é uma era que tem crentes nela que tem anjo de rapto. Esses anjos é que estão já em nós. Você tem esse anjo é seu. Você não duvida daquela palavra. Você não duvida daquela obra de Deus, daquilo que Deus está fazendo. Você não duvida, aquele anjo é seu. É você que tem segurança se você tem anjo de rapto ou não. Tem gente que tem anjo de tribulação. Tem gente que tem anjo de morte. Tem gente que tem anjo só de desastre. Certo? Não é porque morre de desastre, tem anjo de desastre, mas tem gente que só fala em desastre, só aquilo é um tipo de espírito que o acompanha. Agora, você, nesse tempo, a sua mensagem fala em arrebatamento. Por quê? O que te acompanha é o arrebatamento. É o espírito de arrebatamento. Não é esse espírito morno do mundo, é o espírito de arrebatamento. Mesmo você não sentindo nada, que a questão não é sentir, a questão é crer. Abraão também não sentiu nada. Você vai olhar em Abraão, é o mesmo velho, não sentiu nada, mas a vida toda ele estava crendo, e a Bíblia diz que ele estava certíssimo de que Deus era poderoso para cumprir o que ele havia prometido. Então agora nós temos que estar na mesma condição. Temos que estar certíssimos de que Deus é poderoso para cumprir o que ele prometeu de nesse dia final, além de mandar a mensagem do 7º anjo, preparar um povo e arrebatar este povo. É tão difícil para você pensar nisso, como era difícil para Abraão pensar, aí eu vou ser pai. Mas já estou velho, não tem semente mais, mas vou ser pai. Então você pensa, como que eu vou ser arrebatado, vou ser levantado? É tão difícil, tanta luta, tanta coisa aqui na terra. Não, a fé supera as coisas da terra. O que você tem em si supera a luta familiar. Muita gente, o que tem, não suporta o baque da família. Não suporta o baque do casamento. Eles tremem as bases, juntos. Mas não, você está constituído com uma força maior, um poder maior, que você supera
todo problema que tem em casa, todo problema que tem no trabalho, todo problema e tentação que tem na rua ou em qualquer lugar que você for, há algo dentro de você que supera. E você que não percebe, mas você tem um anjo. Você tem um anjo que ele está ao seu lado e com você, certo? E em você. Porque isto é retratado pela fé. Você crê e aquele anjo está em você porque você não duvida da palavra. Abraão tinha um anjo de fé. Ninguém podia fazer Abraão duvidar. A Sara ia ficando mais velha, ele ficando mais velho. Não, mas o menino vai vir. Deus falou. Então, nós vamos ficando mais velhos, as coisas vão piorando, o mundo vai piorando cada dia mais, mas o arrebatamento vai dar, certo? Nós estamos crendo que o arrebatamento vai acontecer. Alguém diz, o arrebatamento já deu. Eles nunca podem ver que sempre vem primeiro uma amostra de rapto. Tem a amostra de rapto, foi o irmão Brana. O irmão Brana foi levantado. Irmão Brana foi raptado até a nuvem. Mas aquilo era uma amostra, que nós não vamos ser raptados até a nuvem só. Mesmo que aquela nuvem é Cristo. Se você for raptado à nuvem que é Cristo, então você está no rapto, certo? Tem que ser levado até lá. Mas o que eu noto é que o irmão Brana tinha esse espírito. Isso estava nele. Esse anjo, eu via o sétimo lá, ele contou, tem 3, tem um em cima, tem mais 3, e aqui, esse daqui em cima, é que ele estava perto dele. Era o anjo dele, que era o 7º anjo. Ele sabia que era aquele 7º anjo. É o que nós temos que saber também. Então o irmão Brana diz assim, 271 do 7º selo. Eu estava no oeste. Os anjos estavam vindo para o leste. E enquanto eles passavam, eu fui levantado com eles. Enquanto esses anjos passavam, uma coisa é você escutar a mensagem, precisa guardar isso. Escutar a mensagem, Senhores, este é o tempo, e saber que o irmão Brana estava contando uma passagem de uma visão. Uma coisa é esta. E outra coisa é você, depois disto, repetir, 7 anos depois, repetir outra vez. E não era uma visão. Quando isto aconteceu, quero bater bem nisto. Quando irmão Brana pregou Senhores, este é o tempo, ele está contando da visão. Quando ele pregou os selos, ele estava pregando do que havia acontecido da visão. Então, da visão, ele viu que ele também tinha sido arrebatado. Mas aquilo era a visão. Nos selos, já não era uma visão. Era o cumprimento daquela visão. É como você ler a Bíblia, o Apocalipse, sabe? São as visões que São João teve. Mas aquilo foi a visão que você lê na Bíblia. Mas quando você vê cada era cumprida, cada selo cumprido, cada mensageiro manifestado, então não é visão mais. É o cumprimento daquela visão, certo? Então os selos, a revelação dos 7 selos é o cumprimento da visão. Agora, antes de vir estes 7 anjos para o irmão Brana, literalmente, vir e tomá-lo, primeiro Deus deu para ele a visão, certo? Ele teve a visão e pregou em Senhores, este é o tempo, 30 de dezembro de 1962. Mas quando isso aconteceu, já foi 28 de fevereiro de 1963, já era cumprimento, certo? Não era uma visão. Eu estou lendo aqui de uma coisa que não é visão. Estou lendo do cumprimento. Eu estava no oeste, os anjos estavam vindo para o leste, e enquanto eles passavam, eu fui levantado com eles. Vocês recordam disto?
vindo para o leste. A congregação disse amém. Porque ele viu que aqueles anjos tomou, depois ele veio para o leste, ele veio e pregou a mensagem, a revelação dos 7 selos. O 275 do 7º selo. E você observou que um anjo, eu disse, ali estava um anjo estranho. Ele pareceu para mim mais do que o restante deles. Vocês recordam disto? A congregação diz amém. É outra coisa que eu gosto de ficar prestando atenção, é que aquele anjo estranho era o anjo dele. Será que se eu ver o meu anjo, não será um estranho também? Esse anjo estranho que ele viu, ele diz, ele estava um anjo estranho, ele pareceu para mim mais do que o restante deles. É estranho porque é diferente dos outros. É diferente dos outros anjos. Ele sabia do anjo do 1º selo, 2º selo, 3º selo, 4º selo, 5º selo, 6º selo. Ele diz, mas quando apareceu este anjo, ele era diferente de todos os outros anjos. Ele parecia estranho. E pareceu mais do que o restante deles. Eles estavam em uma constelação, 3 de cada lado, e um em cima. O que estava mais próximo de mim aqui, contando da esquerda para a direita, teria sido o 7º anjo, que estava mais próximo dele, era o anjo dele. Ele brilhava mais, significava mais para mim do que o restante deles. Vocês recordam? Eu disse, ele tinha o seu tórax para fora. Ele não era um anjo medroso, mas era um anjo valente. Era um anjo que tinha o seu tórax para fora. E tem hora que se a gente tem algum anjo retraído, algum anjo medroso, algum anjo que não tem coragem de fazer as coisas, de tomar uma decisão, tem hora que nós temos um anjo assim. Enquanto nós temos que ter um anjo, como o irmão Brana diz, isso daqui já mostra o tipo de anjo que cada crente tem para ir no arrebatamento. Eles não têm este anjo tímido, este anjo que não mostra que ele tem poder. Ele está mostrando aqui, ó, que ele tinha o seu peito para fora. Isso ele mostrava assim, e estava voando para o leste. Vocês se lembram assim? Agora, eu disse, ele me apanhou, aquele 7º anjo, ele me apanhou, me levantou. Vocês recordam disso? Então, as pessoas que dizem que o irmão Brana não estava naquela constelação, vocês podem ver que elas nem crêem na mensagem. Não vou dizer que não estudam. Muitas vezes você estuda, mas não entende. As pessoas nem crêem na mensagem. É o irmão Brana que está dizendo que aquele anjo da constelação, que era o 7º anjo, que quando passou ali com aquele tórax para fora, impondo o que ele era, o tomou, o apanhou e levantou. Então, se eu tiver um anjo desse jeito, no dia do rapto eu não vou ficar aqui. Você não vai ficar aqui. Se você tiver um anjo, aí você vai preocupado para casa, meu Deus, que tipo de anjo é o meu? Guarda um pouquinho. O anjo não é diferente de suas ações. Você não tem que preocupar com o anjo. Se você não tem a ação que deve ter um anjo desse, isso mostra que o anjo que nós temos não é aquele anjo. Nós temos um anjo de dúvida. As pessoas tomam a Bíblia, tem anjo de dúvida em São Pedro. Não, mas Pedro errou, mas ele mandou batizar em nome de Jesus Cristo. Ah, mas ele falhou. Então tem um anjo de dúvida. Mas o que a Bíblia diz? Que era para ser batizado em nome de Jesus Cristo. Não é questão de Pedro ter a sua fraqueza. A questão é que ele tinha um ministério. Então você tem que saber, não é questão de você ter sua fraqueza, é que você tem
um ministério de rapto. Deus prometeu e você crê. Amém? Eu estarei lá porque Ele diz que eu estarei lá. Então eu tenho um anjo. Como o irmão Brana teve um anjo para poder o levar. Agora, irmãos, isso daqui aconteceu na realidade. Eu estou lendo, tem gente que lê essas coisas, isso daqui era visão. Visão era em 62. 63 não era visão, era cumprimento da visão. É isso que eles deveriam ver, certo? Quando foi uma visão, não tiraram fotografia. Pô, gente, é tão simples. Se tivesse tirado uma fotografia de uma visão do irmão Brana, não tiraram fotografia. A fotografia foi tirada quando isso aconteceu em 28 de fevereiro de 1963, das 18h10 às 18h30. Foi o horário de tirar aquela fotografia. Então agora é realidade. Entende? Deus deu um sinal através da Bíblia, Ele mostrou através de visão e Ele cumpriu através das fotografias que pode mostrar que aquilo aconteceu. Não foi um mito, aquilo ali aconteceu, é algo real, não é uma visão, é o cumprimento da visão, amém? Não é nem o que diz a palavra, é o cumprimento da palavra. Então é o que diz a palavra, mas ali agora é o cumprimento da palavra. Ele cumpriu, Deus cumpriu a sua palavra. O 405 do sétimo selo, no 276, o início ele diz assim: aqui está aquele com o sétimo selo, que era aquele anjo que tinha o apanhado e o levantado. Ele diz, era o que tinha o sétimo selo. 152 da antiga e 276 dessa tradução mais nova. Agora, uma confirmação a mais, que nós estamos aqui confirmando estas coisas que aconteceu com o irmão Brana, mesmo que vocês já conhecem. Mas daqui é bom que qualquer pessoa depois pode ouvir e entender estas coisas aqui. O sétimo selo 405, me levaram para dentro da pirâmide. Se eu falar que eu fui dentro da pirâmide, eu fui. Certo? Se eu falar, não é questão de eu ter um sonho, eu ter uma visão, não. Irmão Brana agora está mostrando o que aconteceu com ele. Outra coisa, eu quero que você observe o que aconteceu. E se você está ouvindo a fita, senhores, é este o tempo, você observará que um anjo foi bastante notável para mim. O restante deles parecia simplesmente comum, mas este anjo era o anjo notável. Ele estava à minha esquerda na constelação, na forma de uma pirâmide. E vocês, 406, e vocês recordam, foi na pirâmide onde a misteriosa rocha branca não estava escrita. Aquela pedra branca sem nada escrito nela. Os anjos me levaram para dentro daquela pirâmide deles. Certo? Os anjos levaram o irmão Brana para dentro daquela pirâmide deles. Os 7 anjos formaram, 3 anjos e 3 iam em cima, formaram uma pirâmide. E o 7º anjo tomou o irmão Brana e levou o irmão Brana para dentro desta pirâmide deles. É o que ele diz aqui. Os mistérios de Deus, conhecidos somente por eles. E agora, eles eram os mensageiros que vieram interpretar aquela pirâmide, ou aquela mensagem do segredo destes 7 selos, que estavam dentro da pirâmide. O 407 do 7º selo. Agora, o anjo que estava à minha esquerda realmente seria o último ou o 7º anjo. Se nós os contássemos da esquerda para a direita, porque ele estava à minha esquerda, eu olhava para ele, em direção ao oeste,
ele vindo em direção ao leste, seria do lado esquerdo. Então aquela seria a última mensagem do anjo, muito notável. Não tem mais nenhuma mensagem que pudesse, que poderia, que pode nos revelar, senão a mensagem deste sétimo anjo, que é o mais notável. Vocês recordam como eu disse que ele tinha a sua cabeça voltada para trás, suas asas, grandes asas pontiagudas, e como ele voou diretamente até a mim. Agora, aquele é este sétimo selo. Ele voou diretamente para mim. Agora, o irmão Branham não podia revelar isso para nós naquele dia. O dia do sétimo selo era o dia dele não dizer a ninguém. Deus disse para ele, não diga a ninguém. É a terceira puxada, é a visão da tenda, é o sétimo trovão, é o sétimo selo. Não diga a ninguém. Por isso ele chega a dizer, ele ainda é uma coisa notável, o sétimo selo. Lá no sétimo selo. Nós não sabemos ainda o que é, porque não foi permitido ser rompido. Mesmo no tempo do irmão Branham, vendo tudo o que o irmão Branham via, ele sabia que o povo não estava entendendo aquilo que ele estava pregando. E o povo não tinha luz do que ele estava pregando. Ele não abriu este sétimo selo. Contudo, o sétimo selo era ele. Era o anjo dele que estava ali pregando os 7 selos. Deveriam entender isso. Nenhum homem tem capacidade de pregar os 7 selos que o William Branham pregou. Você pode pegar o melhor teólogo do mundo. Nenhum conseguirá pregar o que o William Branham pregou. Então não era o William Branham. Então você vai ver, era Deus operando no homem, era o dia do sétimo selo, o dia do silêncio, o dia que não podia dizer a ninguém, porque era o dia da vinda do Senhor. Vigie bem o sétimo. Sétimo anjo, sétimo trovão, sétimo selo, certo? Sétima era, vigie bem o sétimo, é a vinda do Senhor. Amém. Agora, deixa eu ler alguns parágrafos para me encerrar. Qual é a atração sobre a montanha? Isso daqui já é em 1965. Tudo cumprido. Aqui o irmão Branham já tinha visto todas as coisas cumpridas e ele pregou em 65, antes da partida dele, 6 meses antes dele partir. 148, qual é a atração sobre a montanha? O que aconteceu sobre o monte pôr do sol? Deus confirmando a sua palavra. Isto é o que é todo este barulho. Observem, é Deus cumprindo sua palavra prometida outra vez. Meus irmãos, ele levou quase 3 anos para pregar qual é a atração sobre a montanha. Aí ele está fazendo uma pergunta para nós, o que aconteceu sobre o monte pôr do sol? Quer dizer, o que aconteceu em 1963? O que aconteceu em 28 de fevereiro de 1963? Essa é a pergunta dele, mas ele está em 65. O que aconteceu? Ele não podia explicar lá. Agora ele já pode explicar. Era Deus confirmando a sua palavra. Deus cumprindo a sua palavra prometida, outra vez de Apocalipse 10, 1 ao 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, o mistério escondido de Apocalipse 10, 1 ao 7. A última mensagem para a última era da igreja. Cumpre exatamente nesta era. São Lucas 17:30, o dia em que o Filho do Homem fosse revelado. Não há de ser revelado mais. Fosse revelado, porque isso já havia acontecido. 149. Levantarão falsos profetas e falsos cristos, mostrando grandes sinais e maravilhas, tão parecidos que, se possível fosse, enganaria até mesmo aos próprios escolhidos. As pessoas continuam em dúvidas. E, como sempre, a igreja está simplesmente confusa. Isso daqui, irmãos, nós podemos pegar desde o início. Deus operou com Israel
Israel ainda estava em dúvida, estava confuso. Deus operou em Cristo, o povo dos dias de Cristo estava ainda em dúvida e estava confuso se ele era o Messias mesmo. Deus operou no tempo do irmão Brana e eles estavam em dúvida se ele era o sétimo anjo, se ele era o sétimo selo, se ele revelou mesmo os 7 trovões. A igreja em confusão. Deus fazendo a coisa clara e a igreja em confusão. Hoje nós temos tudo isso bem explicado. Está tão claro na mensagem do profeta. Mas quantas pessoas continuam em dúvida e a igreja em confusão? Não vocês, mas a igreja, os assim chamados fora das denominações para ouvir a mensagem do profeta, estão em confusão. Mas como Deus tirou de Israel, do Egito ele tirou Israel, uma noiva, assim ele tira uma noiva dentre as denominações. É isso que o irmão Brana ensina. Os 150, e toda a ciência através de Tucson ainda, eles estão escrevendo peças, colocando nos jornais. Lá atrás, no Monte Lemon, as suas grandes máquinas fotográficas não viram isto. Agora, ele não fala ele levantando, mas ele já tinha falado no 7º selo. Não viram isto se levantando de onde estávamos de pé, flutuando em direção oeste, mostrando que o tempo havia terminado. Aí vem a pergunta, acabou o tempo? O irmão Brana, em certa mensagem, diz que não. Em 63 ele diz que não. Agora em 65 ele diz, olha, aquilo aconteceu naquele dia para mostrar para nós que o tempo havia terminado. Que tempo? O tempo dos gentios, o tempo da igreja. Agora é o tempo do profeta, agora é o tempo da noiva. Se pudéssemos entender mais claro isso. Olha o que ele diz, isso não podia ir mais um pedacinho ali, está na costa oeste. O julgamento atingiu exatamente da mesma maneira que isto foi, indo diretamente sobre Fênix, atravessando diretamente indo a Prescott, e através das montanhas para a costa oeste, bem em cima. Para onde estavam indo? Diretamente para o Alasca. E ela está suando, seguindo exatamente para aquele rumo. 151. E os observatórios, e todos eles em Tucson, continuam indagando, pesquisas de ciência, tentando descobrir o que é isto, tão alto que não pode ser neblina, cerração ou nada lá em cima. O que fez isto? Onde está isto? Eles estão simplesmente confusos com aquele halo pendente além dos céus, como eles estavam quando os magos vieram seguindo uma estrela, dizendo, onde está o rei dos judeus que nasceu? E eles diziam, nós não sabemos nada de rei dos judeus. Se perguntar o que era aquela nuvem, nós não sabemos, só sabemos que ali não é neblina, não é cerração, mas não sabemos o que é. Era o que a ciência tinha para explicar. Mas se você quer saber, vai ao profeta. É o profeta que vai te explicar o que é aquilo ali, certo? O que era? Deus cumprindo sua palavra. E de lá levantará uma estrela de Jacó. 152, para me encerrar. Qual é a atração sobre a montanha? E o Deus dos céus prometeu no tempo do entardecer que haveria luz do entardecer. Preste atenção. 3 anos atrás, estes mistérios eram uma profecia. Senhores, é este o tempo? Mas agora, esses mistérios é história, já passou. A promessa está cumprida. Irmãos, isso aqui completa tudo, concretiza tudo. As pessoas pensam que vai cumprir, não, já virou história. Ah, o irmão Brana vai vir revelar 7 trovões. Não, filho, é história. Mas vai vir ainda a revelação do 7º selo e da 3ª puxada da visão da tenda. Vai vir ainda a revelação do novo nome. Não, filhos, tudo é história. Já passou.
Isso tudo já cumpriu. A promessa está cumprida. Senhores, é este o tempo. Olha para você ver. Qual é a atração? Deus cumprindo sua palavra. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Agora, se não tomarmos isto do jeito que foi pregado pelo irmão Brana, se nós quisermos ouvir opiniões de terceiros, sem mensagem, não vai adiantar. Então, quando diz, irmão Brana não subiu, a minha mensagem diz, é como diz, Pedro batizou errado, a minha mensagem, a minha Bíblia diz que ele fez no dia do Espírito Santo, ele fez certo, batizou certo. Brana não subiu na nuvem, a mensagem que eu tenho, ele fala que ele foi levado naquela nuvem, que o anjo, o sétimo anjo, o tomou e o levou naquela nuvem. Então, eu fui levantado. Se o irmão Brana foi, eu quero saber se você está ligado a ele. Porque quem é o último eleito? Quando o último entrar, a coisa será revelada. Quarto selo 60 da antiga tradução. Quando a última semente entrar, a coisa será revelada. Quem foi a última semente? Foi Brana. Por que eu creio? Porque eu estava em Brana. Eu estava na última semente. Agora, deixa eu te dizer, eu estava na primeira semente. E eu estava na última semente. Você tem que estar na mesma forma. Na primeira semente, Jesus. Na última semente, Brana. Você tem que estar. É o primeiro e o último. O ministério é idêntico. O que Jesus fez em Brana e mais ainda para provar. Não é Brana, sou eu. Entende? O que foi feito em Jesus, Jesus fez em Brana. E fez mais do que fez em Jesus. Para provar para nós. Não é Brana, sou eu. Era Jesus fazendo as mesmas obras. Por isso ele diz, eu sou o primeiro e eu sou o último. Isto é, eu estou no primeiro como Cristo e eu estou no último Cristo. O primeiro Cristo. Jesus, o último Cristo. Cristo é unção. Cristo é ungido. O último Cristo. Última semente eleita. William Marion Branham. Pai, te damos graças, Senhor, por mais um pouco de alimento podermos comer nesta reunião. E queremos apenas ter a segurança, Senhor, que é verdade. Estas palavras não foram ditas por nós, não somos nós quem falamos, foi um profeta quem as disse, e nós cremos nelas. Por isso que este povo que está preparando a sua vida para o arrebatamento, eles podem estar como Abraão, sem força, a semente está distante, a velhice tem o alcançado, mas a fé diz, eu creio, ele virá. E assim o Isaac veio, e nós cremos e dizemos, Cristo virá, e assim Cristo virá para levar sua igreja. Tira o mal de nós, dá-nos fé genuína, dá-nos este anjo de fé de rapto. O que nós queremos não é uma fé mesquinha, nós não queremos uma fé de homem, nós queremos uma fé de arrebatamento, uma fé de trovões, uma fé de rapto, como o seu profeta diz que esta fé de rapto seria derramado na igreja nos últimos dias, na revelação dos 7 selos. Ajuda-nos agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Nosso profeta é o William Branham, deu a mensagem, Deus o recolheu, e no meu peito acendeu a chama, graças a Deus pelo profeta seu. Mas na mensagem a cura divina, o
William Brana expressou assim: pra geração que já se aproxima, Deus terá um homem depois de mim. E nós estamos em plena guerra, mas uma vez Deus entrou em ação, e Josué vai nos levar à terra que está do outro lado do Jordão. E se passaram 40 anos e este homem começou a pregar que o Cordeiro já saiu do trono e que o William Brana não vai retornar, e que Jesus já tem novo nome e este nome não é pra depois. E quem falou foi o Filho do Homem, no primeiro selo foi que ele falou. E nós estamos em plena guerra, mais uma vez Deus entrou em ação, e Josué vai nos levar à terra que está do outro lado do Jordão. Nós estamos em plena guerra, mais uma vez Deus entrou em ação, e Josué vai nos levar à terra que está do outro lado do Jordão.